Olá, pessoas! Todo mundo bem? Como é que vocês estão? Espero que morrendo de saudade de mim, porque eu estou morrendo de saudade de vocês. Hoje nós vamos falar sobre Carlos Drummond de Andrade, poeta mineiro, nascido em Itabira, que é pertinho de Belo Horizonte. Com uma das produções mais vastas e mais belas da língua portuguesa, Carlos Drummond de Andrade é considerado o introdutor da segunda geração romântica no Brasil na poesia. Isso porque, com a sua produção, ele demonstrou, mais do que qualquer outro autor, a sua força poética. Vou explicar como é que isso aconteceu. Carlos Drummond de Andrade, ele trouxe outros temas, além daqueles trabalhados na primeira geração, para a segunda geração. E ele olhou, de verdade, para os problemas enfrentados pela população brasileira. Tanto é que Tinha uma Pedra no Meio do Caminho é um dos marcos da sua produção. Porque vamos falar, gente, tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Inclusive, a sua escolha pelo verbo ter, ao invés do verbo haver, mostra muito a que ele veio. Porque ele resolveu, sabiamente, utilizar um verbo coloquial, né? Uma expressão coloquial. Porque todos nós aqui utilizamos o verbo ter no lugar do verbo haver. Mas isso na literatura até então não era aceito. E ele fez. E fez de uma forma bela. Ok? Diferentemente dos seus coleguinhas de primeira geração, o Carlos Drummond de Andrade trouxe para a poesia um certo engajamento político, em que ele demonstrava a insatisfação que ele sentia com o Brasil ao seu redor. A gente não pode esquecer que nesse momento o Brasil passava por um momento Nesse momento o Brasil passava por uma situação de crise, né, gente? Estávamos aí em plena era Vargas. Não podemos esquecer que os autores, de forma geral, se sentiam muito tolhidos, se sentiam muito desgastados, né? Muitos deles foram presos, foram perseguidos. E o Carlos Drummond, ele, com toda a sua sensibilidade, ele olhava para toda aquela situação, olhava para os problemas do Brasil e expressava sabiamente e de forma muito bonita esses problemas. Eu gostaria de lembrá-los que o Carlos Drummond de Andrade, ele passou por fases, por assim dizer. Nós tivemos uma primeira fase em que ele fala muito do interior de Itabira, de como ele vivia em Itabira, e ali a gente tem uma literatura, uma obra poética um pouquinho mais tradicional. Uma segunda fase em que ele se engaja e ele quer transformar o mundo. E uma terceira fase mais entreguista, mais reflexiva, em que ele já meio que desistiu um pouquinho das coisas. É uma fase triste, eu não vou mentir. É uma fase mais triste, mas, né, tão bonita quanto todas as outras. Então ele passa por esses momentos em sua produção, certinho? É importante ressaltar que, independente da fase que ele tenha passado, pela qual ele tenha passado, sobressai-se no seu estilo, né? A gente pode chamar atenção para a ironia, né? Uma ironia muito marcada, diga-se de passagem, uma certa reflexão sobre o tempo e como que isso afeta a vivência, né? Como que isso mexe com a efemeridade da vida, né? Como que isso nos torna efêmeros, isso está presente em toda a produção dele. E até algum humor. Isso tudo com pitadas do nosso cotidiano. A produção do Carlos Drummond de Andrade é uma produção voltada para uma análise do cotidiano. Não era uma produção voltada para momentos grandiosos, era uma produção voltada para uma análise do cotidiano, vocês entenderam? Isso, inclusive, é uma característica de segunda geração, né, gente? Na segunda geração, como estamos lidando com os problemas do hoje, com os problemas do agora, não há interesse em tentar desvendar situações
grandiosas, grandes eventos. É preciso que se resolvam hoje. Quais são os nossos problemas? Então vamos resolver o hoje. Isso é uma característica de segunda geração de forma geral. Quando falamos da sua produção, sem dúvida a gente tem que falar de Claro Enigma, que é um dos seus principais livros, já um livro de terceira fase. Inclusive, se vocês derem uma pesquisada, às vezes a gente acha ele como um autor de transição, o que eu não concordo. Sem dúvida, ele é um autor de segunda fase modernista. Mas Claro Enigma é um das suas maiores obras. E dentro de Claro Enigma, a gente tem que falar da Máquina do Mundo. A Máquina do Mundo é um poema que tem relação direta com os Lusíadas, com o epílogo de Lusíadas, com o finalzinho, quando os viajantes chegam na Ilha das Ninfas e lá eles encontram, eles têm tipo acesso ao futuro, não é isso que acontece lá? E nesse acesso ao futuro eles percebem que meio Portugal já fez tudo que ele tinha que fazer e que dali em diante seria uma decadência, é mais ou menos isso que eles percebem, né? E o Drummond, quando ele escreve A Máquina do Mundo, é mais ou menos isso que acontece. A gente tem uma pessoa andando e ele encontra com essa máquina. E ali ele percebe que ele pode ter todas as respostas do mundo, né? Eu vou pegar um trechinho para vocês, só um minutinho. Tem um trechinho que fala assim: abriu-se... Tá muito longe o computador, peraí. Abriu-se calma e pura e convidando quantos sentidos e intuições restavam. A quem de os ter usado os já perdera. Então, assim, essa pessoa encontra essa máquina e a máquina se oferece para essa pessoa e essa pessoa percebe que aquela máquina é perigosa. Não que ela é perigosa que ela vai fazer um mal, tipo assim, ela é perigosa no sentido... Eu preciso fechar essa janela, que tá ventando. Vai ficar aberta por enquanto, daqui a pouco eu fecho, tá? Mas essa máquina é perigosa a partir do momento em que ela pode revelar o futuro. E esse futuro não é legal, sabe? Assim, isso foi escrito quando a Segunda Guerra estava para acontecer, ou estava acontecendo, né? Eu tenho até que conferir isso. E ele já estava triste, sabe? Assim, ele já estava cansado, por assim dizer. Eu tô até conferindo aqui não tá escrito. Depois eu vou olhar ali. Foi a Segunda Guerra Mundial estava no ápice, é isso mesmo. E ele já tava triste, ele já tava um pouco desgastado, sabe? Assim, quando eu falo esse triste, quer dizer que ele tava depressivo mesmo. E quando ele olha, né, essa pessoa do poema, quando ele olha para a Máquina do Mundo, ele tem a certeza de que se ele olhar mais a fundo, ele vai ver o futuro e que o futuro não é legal, não é uma coisa boa de se ver, sabe? Então, essa pessoa opta por não olhar na Máquina do Mundo. E ela continua a jornada dela refletindo o que ela poderia saber na Máquina do Mundo, vocês entenderam? Então tem uma intertextualidade direta com os Lusíadas e é um texto extremamente dramático. Assim, é um texto, não é dramático, é um texto melancólico. Não é um texto de segunda geração, não é. É um texto de terceira geração, mas sem dúvida é o poema mais importante dele. Logicamente que quando a gente fala do Drummond, a gente pode falar do Tinha uma Pedra no Meio do Caminho, a gente pode falar do... Eu gosto muito do Agora José, que não fala sobre amor, né? Fala sobre solidão, na realidade fala sobre a ditadura militar,
né? Sobre quando todo mundo vai embora e ele fica sozinho, né? Com quem que ele pode contar. A gente pode falar sobre vários poemas, mas quando a gente fala em entender o Drummond, a gente tem um que eu gosto muito que chama Congresso do Medo também, e o De Mãos Dadas, sabe? Assim, a gente tem que entender que o Drummond era coração, sabe? Assim, ele era sentimento. Ele era uma pessoa que absorvia o mundo no entorno dele. Então, os seus poemas, eles refletem esse sentimento do que ele estava naquele momento, sabe? Assim, por isso que ele tem essas fases. Então, a fase que ele estava naquele momento é o tipo de poema que ele vai escrever. É isso que vocês têm que guardar, sabe? Assim, que ele vai escrever de acordo com aquilo que ele está sentindo. Então, enquanto no E Agora José, ou melhor, desculpa, enquanto no De Mãos Dadas ele convidava todos, então vamos todos de mãos dadas, enquanto nesse ele chamava todo mundo para a luta, no Congresso Internacional do Medo ele já se retrai. E no Máquina do Mundo ele fala assim, não, eu não quero saber. Ele efetivamente desiste. Vocês entenderam? Então, assim, para se entender a obra do Carlos Drummond de Andrade, a gente precisa entender que o Carlos Drummond de Andrade era sentimento. Bom, é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que tem milhões de coisas mais para falar, mas eu queria resumir o que era necessário para que vocês entendessem a escrita dele. E eu acho que foi, tá? Qualquer coisa vocês me avisam. Um beijo da titia Thaís.